No programa Idade de Ouro abordamos diversos temas. Desta vez vamos falar sobre algo que molda o nosso dia-a-dia. Vamos falar da imprensa e do jornalismo que todos os dias nos colocam a par das notícias, dos destaques que surgem pelo país e pelo mundo. E melhor do que ninguém para nos falar sobre este assunto do que o historiador Jonatas Eliel. Bem-vindo, Jonatas. Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite para esta entrevista. Vamos então começar por esclarecer o público que nos assiste lá em casa sobre esta diferença que existe aqui entre a imprensa e o jornalismo, que muitas pessoas têm esta confusão. Vamos então, qual é que é então a principal diferença entre a imprensa e o jornalismo? Boa tarde. Não sei se há uma principal diferença entre o que é imprensa e o que é jornalismo, ou se há diferenças, né? Porque são daquelas coisas que no dia a dia nós não paramos para pensar, né? Nós só go with the flow, vamos dizer assim, né? Mas se analisares bem, há uma diferença entre a prática da profissão, por assim dizer, que é o jornalismo, e a técnica, o suporte e a institucionalização, que você não, quando se fala do jornalismo como um todo, se fala da imprensa, não se fala o jornalismo, né? Quando se vai falar, tipo, quando a própria imprensa é motivo de pauta, motivo de alguma notícia ou de algum comentário, você vai se referir a instituição como imprensa e não como jornalismo. Acho que essa questão de você ter em mente que uma coisa está mais ligada à prática da profissão, ao fazer jornalístico, a você ir para a rua, você redigir um texto, você captar uma imagem, e isso é jornalismo, fotojornalismo e etc. E quando se fala mais de um lado da instituição e do outro das técnicas, dos meios pelos quais essa profissão é feita, fala-se mais de imprensa. E agora vamos olhar para o mundo. Como é que surgiu a imprensa no mundo? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque muitas pessoas pensam que a imprensa começou em 1440, que é quando Johannes Gutenberg cria a prensa de tipos móveis. E, de fato, essa foi uma invenção extremamente importante para a construção do que viria a ser a imprensa como nós conhecemos hoje, do fazer jornalístico, mas nem todo mundo sabe que já no século I existia, por exemplo, algo que hoje em dia pode se chamar de um jornal. No Império Romano, se não me engano, o imperador Augusto, em 59 depois de Cristo, qualquer coisa assim, instituiu que alguns especialistas chamam do primeiro jornal, que foi o Acta Diurna. Era um suporte, em pedra inclusive, onde se escreviam os atos do governo, as notícias de batalhas, de campanhas militares do Império Romano e esse tipo de notícias, por assim dizer, né? Então, é bastante interessante você parar para pensar que havia, por exemplo, um jornal mural, que hoje em dia ainda se faz, muito pouco, mas ainda se vê pelas ruas e em alguns estabelecimentos, né, que é são várias notícias em uma parede, etc. Isso já existia na Roma Antiga. E também na China Antiga é onde se pode encontrar as primeiras menções a jornais em papel, até porque é na China que é criado o papel que nós usamos hoje em dia, né? E também é onde, na China e na Coreia, é onde surge a prensa feita com madeira. Porque muito se fala da revolução de Gutenberg, da inovação técnica que a prensa de tipos móveis que ele inventou
proporcionou para o mundo, para o jornalismo, para o mercado editorial, etc. Mas há alguns autores, alguns historiadores que dizem que Gutenberg só melhorou o que os chineses e os coreanos já tinham feito, porque a prensa de tipos móveis de Gutenberg é um suporte em chumbo, se não me engano, onde você tem letras já cunhadas, e você organiza essas letras, prensa em um papel, passa tinta, prensa em um papel, e naquele papel sai a palavra ou as palavras que você tinha organizado. E os chineses já tinham algo muito semelhante a isso em madeira, só que não tinha, no caso, a organização, digamos assim, era ainda um tanto mais rudimentar. Ou seja, muitos aspectos que as pessoas lá em casa desconhecem, ou seja, não fazem mesmo ideia de como é que surgiu a imprensa no mundo. Agora, aqui em Portugal, como é que a imprensa começou por aqui? Entre o surgimento da imprensa e o surgimento dos primeiros periódicos, vamos dizer assim, dos primeiros jornais, há também uma certa diferença. Como eu disse, Gutenberg cria a prensa de tipos móveis em 1440, e uma das primeiras coisas que ele imprime é uma Bíblia. Depois disso, há uma impressão de panfletos, de outros tipos de livros, e você chega aos primeiros jornais. O primeiro jornal impresso, se eu não me engano, surge na Antuérpia, na região ali onde ficam os Países Baixos hoje em dia, no século XVII. Sim, no começo do século XVII, 1602, por aí. E em Portugal, como eu disse, já havia imprensa para se publicar livros, bíblias, inários, etc. Mas o primeiro jornal em si que surge é a Gazeta da Restauração em 1641, no contexto da restauração da independência portuguesa. Olhando para o passado, acha que também a imprensa teve assim um grande impacto na sociedade do passado? Com certeza. Porque, como eu disse, a prensa de tipos móveis de Gutenberg, ela inaugurou uma forma diferente de se produzir e de se fazer circular a informação e o conhecimento. E, como diz o ditado, conhecimento é poder. Então, quando você facilita a propagação desse conhecimento, isso acaba tendo impactos na sociedade, na cultura, na política. Tanto é que há autores que dizem que não haveria reforma sem a imprensa, porque Lutero, ele publica suas teses, não me falha a memória, impressas. E sem a facilidade dessa impressão em larga escala, ou em maior escala do que se você tivesse ali monges a copiar um panfleto ou um texto por, sei lá, um ano, com a imprensa isso se torna muito mais rápido. Tanto é que há um historiador britânico, Benedict Anderson, que diz que a imprensa foi a primeira produção em série, antes mesmo da Revolução Industrial, antes de você conseguir produzir roupas em série, carros, mesas, etc. Você já produzia livros, você já produzia textos, e você já distribuía esses livros, esses textos e esses jornais de forma muito mais rápida, muito mais fácil, e que, querendo ou não, acabavam por impactar mais a sociedade. Tanto é que há autores, como eu já disse, que dizem não só que a reforma não se faria sem a imprensa, mas que analisam o impacto da imprensa nos movimentos nacionalistas na Europa, nas independências do continente americano, e mesmo em movimentos como a Revolução Francesa ou até a Revolução Liberal de 1820. Saindo agora um bocadinho daqui da parte da história da imprensa, como é que a imprensa também ajudou a espalhar ideias ou mudanças sociais? É pela facilidade que esse meio de comunicação trouxe em reproduzir, que eu ia dizer produzir, mas não é exatamente em produzir, porque já havia muito conhecimento produzido então,
e armazenado aí nas bibliotecas, nos mosteiros, etc., né? E quem produzia esse conhecimento até então eram monges, basicamente, mas com essa nova tecnologia, se torna muito mais fácil de se reproduzir esse conhecimento que estava armazenado e de se produzir novo conhecimento. E também de produzir ele em série, vários exemplares do mesmo livro, do mesmo panfleto, do mesmo jornal, e distribuir esse conhecimento de forma muito mais rápida, muito mais fácil. E porque uma prática muito comum nas sociedades até o meados do século XIX, século XVIII, era a leitura coletiva em espaços públicos ou mesmo até em espaços privados, por exemplo, na casa. O pai pegava um livro, um jornal e lia para todos. As pessoas liam o jornal em praça pública. Isso também acaba por ser muito importante, impulsionando também os movimentos aí que fazem girar a roda da história, né? Fazendo mais uma vez aqui o paralelo com o passado, acha que a imprensa de antigamente era mais ou menos influente do que a imprensa hoje? Olha, se pegarmos a palavra imprensa pela instituição, como eu disse, essa resposta depende um pouco do ponto de vista com o qual você olha. Por quê? Porque se você olha do ponto de vista do jornalismo impresso, por exemplo, ou mesmo do jornalismo, disse hoje em dia, né, que há uma crise no jornalismo, por causa das fake news e etc., né? O que é verdade, né? Há muito esse debate hoje em dia, o que são os fatos. As fake news acabam por confundir a mente das pessoas que consomem esse conhecimento entre o que é fato e o que é falso. Então, nesse sentido, talvez no passado, a imprensa, o suporte, né, o jornalismo impresso, fosse mais influente, mas se nós paramos para pensar em imprensa como um meio de comunicação e englobar nesse meio de comunicação outros meios de comunicação, você para ver que os mídia, por assim dizer, continuam impactando, eu diria, extremamente a sociedade até os dias de hoje, porque querendo ou não, essas fake news nós vemos elas aonde? Nos telemóveis. E os telemóveis, eu vejo os telemóveis de hoje como jornais, por exemplo, do início do século XX. Todas as pessoas tinham ou podiam ter um jornal à mão. O jornal era uma coisa muito barata. Ainda que nem todos lessem, como eu disse, havia leitura coletiva. E esses jornais, querendo ou não, impactaram extremamente a história, né, a política do passado. E hoje em dia, nós vemos esses novos meios de comunicação impactarem da mesma forma, se não mais ou menos, a sociedade em que nós vivemos hoje em dia. A política, a cultura. Então, essa é uma pergunta bastante interessante, mas a resposta não é uma resposta fechada. Ela fica aí para você pensar. Porque hoje em dia nós não vemos muitas pessoas a pegar num jornal, não é verdade? Não. O jornalismo impresso está um bocadinho esquecido. Mas você vê todo mundo com o telemóvel ali na mão. Exatamente. E é uma coisa que nos deve preocupar. Sim, mas acho que é uma coisa que nos deve preocupar, mas é uma coisa a qual nós não conseguimos escapar também. Então, eu acho que mais do que preocupar é uma coisa a qual devemos ter um olhar crítico, sabe? Não ver aquilo como uma coisa 100% boa, mas também não ver aquilo como uma coisa 100% má. Porque, por exemplo, a imprensa, como eu disse, foi extremamente importante para a difusão, por exemplo, da Reforma Protestante. Mas também essa reforma depois trouxe a Guerra dos 30 Anos. E também foi importante para a difusão dos nacionalismos, das independências, que gerou outras guerras. Então tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, na minha opinião. Você que nos acompanha, sabia de todas estas informações sobre a imprensa e o jornalismo?